Esse tema quer massacrar o trabalhador. Essa história agora, de que no orçamento de 2019 é reajuste zero para tudo que é servidor público, é um absurdo. Nem reposição da inflação, nem mexer com auxílio alimentação. Imagina um professor, uma enfermeira de um hospital federal no Rio de Janeiro que está completamente abandonado. É massacre para trabalhador, tudo que é lado. Eu fico vendo esse país. O Lula, quando foi presidente, a vida do povo mais pobre, do povo trabalhador, melhorou. 32 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema. Em 2017, o Brasil está voltando ao mapa da fome. 1,5 milhão de pessoas voltaram à pobreza. Você anda numa cidade, muita gente dormindo na rua. É muito abandono. Você veja no país agora as pessoas voltando a cozinhar com fogão a lenha. Por quê? Porque o botijão de gás subiu 70%, 80, 90 reais. Quando era Lula, era 30 reais. O desemprego nunca teve tão ruim. 13 milhões e 900 mil pessoas desempregadas. Se você junta subemprego, são 27 milhões de pessoas. E esse governo, numa situação como essa de crise, o que faz? Acaba com farmácia popular, que foi criado pelo Lula. 400 farmácias fecharam. Farmácias que davam remédios de graça para hipertensão, diabetes, asma. É por isso que eles não conseguem entender que o Lula não para de subir nas pesquisas. Está subindo por isso. Porque as pessoas lembram que na época do Lula era diferente. Foi por isso que eles botaram o Temer, para massacrar trabalhador. Agora, o pior é que a maioria desses senadores e deputados estão junto com o Temer, só votando contra o trabalhador, só votando a favor dos interesses dos grandes. Votaram aqui a reforma trabalhista, pessoal. Agora o trabalhador não tem direito mais nem ao salário mínimo. Ele pode receber por hora, a tal da jornada intermitente. Vocês viram, agora caíram 40% o número de pessoas que estavam entrando na justiça contra o patrão. Sabe por quê? Porque se a pessoa entra na justiça agora e perde, tem que pagar o advogado da empresa. Então as pessoas não estão entrando. E tem um tema aqui, que eu sei, eles estão calados agora, eles vão querer via da reforma da Previdência. Mexer com a aposentadoria do trabalhador. Por isso que eu digo, vocês fizeram tudo isso, colocaram o Temer para isso. Esse sistema aqui está podre. Eu, sinceramente, vou torcer para que Lula seja eleito presidente da República, mas depois a gente vai ter que mudar isso aqui. Fazer uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma reforma política, uma reforma do judiciário. Porque isso aqui, eu volto a dizer, olha, pessoal, é tudo contra o povo, é tudo contra os trabalhadores. Eu estava vendo o discurso da senadora Ângela Portela, falando sobre plano de saúde. A gente está vendo, por um lado tem a destruição do SUS, completa. O corte no orçamento de 2018 foi de 3 bilhões. Já falei da situação da farmácia popular. Agora, tem muita gente apertada, de classe média, que recebe 3 mil reais, 2 mil e tantos reais, que tem plano de saúde. Sabe o que eles aprovaram? Uma resolução na semana passada, além do aumento do plano individual em 10%, o plano empresarial teve um aumento médio esse ano de 19%, eles agora regulamentaram a coparticipação, que já existia, mas não era regulamentada, e tinha um teto de 30%. Não tinha coparticipação, por exemplo, para internação. Sabe o que é a coparticipação? É que agora eles querem, por determinado procedimento, uma cirurgia, R$1.000, a pessoa teria que pagar mais R$400 ao plano de saúde. É escandaloso. É escandaloso. Eu, senadora Simone Tebet, estava conversando com Vossa Excelência, o senador Humberto Costa e eu apresentamos um projeto de decreto legislativo para sustar essa resolução. Agora eu proponho o seguinte, que a gente assine em conjunto, senadores dos mais diversos partidos, para que a gente possa cancelar esse tipo de coisa. É escandaloso. Eles vão querer que todo mundo migre para essa forma de coparticipação. Você sabe o que é que eles dizem para quem tem um plano empresarial? Se você paga uma mensalidade de R$500, ou seja, ao final do ano você paga R$6.000,
você poderia pagar de coparticipação por ano, sabe até quanto? R$ 9.000, 150% a mais. E no caso de plano individual, 100% a mais. Então, o que eles estão querendo fazer agora é isso. É fazer que a pessoa que tem um plano de saúde pague diretamente a ele. Nós, senadores, podemos resolver isso. Projeto de decreto legislativo. Podemos votar aqui. Eu quero ir hoje na reunião de líderes para tentar convencer os senadores, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e os outros líderes a fazer isso. É isso que a sociedade espera da gente aqui. Porque eu, quando fico olhando a inflação oficial por parte do governo, eles anunciam de 2,8. Mas para o povo mais pobre, não é 2,8. Né? O botijão de gás que eu falei aqui tem um impacto gigantesco no orçamento familiar. Se o aumento foi de 70%, imagina, tem gente que está escolhendo entre comprar comida ou comprar botijão de gás. Mas sabe quanto foi o aumento de conta de energia elétrica, de luz, nacional, pelo IPCA? 13% também. Conta de luz, a pessoa mais pobre, aquilo tem um impacto gigantesco. Para quem é muito rico, não. Então, veja bem, para o pobre está aumentando botijão de gás, conta de luz, né? Passagem de ônibus também, lá na cidade do Rio de Janeiro, de dezembro para cá, o aumento foi 17%. Se os senhores vão ver, são todos preços administrados pelo governo que eu estou falando aqui. Passagem de ônibus, gás, gasolina, né? Conta de energia elétrica. Então, a vida para o povo piorou muito. Esse é um fato, senador Dário Berg. E é por isso que o Lula resiste, no meio de toda essa perseguição, de todas essas manobras. Hoje o presidente Lula preparou uma carta que foi lida pela senadora Gleisi Hoffmann no PT, falando dessas injustiças, das manobras do Poder Judiciário, para que o caso dele não seja pautado. Como é que a presidente do Supremo Tribunal Federal diz: eu não vou pautar? Não vai pautar, sabe por quê? Porque é Lula. E quer chegar à eleição sem pautar a DC, porque, em tese, já tem uma maioria contra nessa ação declaratória de constitucionalidade, e ela simplesmente disse que não vai pautar. Aí o outro ministro, Fachin, faz manobra, tira da segunda turma, joga no plenário, todo tipo de manobra. É escandaloso. E o Lula resiste. Resiste porque o povo está percebendo que tudo isso tem uma motivação apenas, que é impedir ele de ser candidato a presidente da República, porque sabe que ele candidato, ele ganha, e ele ganhando, ele volta a fazer pelo povo. Vai ter que ter dinheiro sim do orçamento para os pobres, para voltar a abrir as farmácias populares que eles fecharam. O Lula sabe colocar esse país para crescer, pessoal, porque não é preciso muito. Lembram da crise de 2008? Ele olhou para o povo com a liderança que ele tinha e disse: vamos consumir, isso vai ser uma marolinha. E foi. O que não dá é para crescer com essa política econômica do Temer, Meirelles, não tem jeito. No momento de estagnação econômica, tem que fazer o que Lula fez. Ele fez o que? Ele aumentou o investimento social em 10% no meio da crise, porque ele sabia que o dinheiro que ia para a mão do mais pobre, o dinheiro que ia para a mão do trabalhador, esse dinheiro vai para a economia, porque esse dinheiro movimenta o comércio, movimenta as empresas. Esse foi o grande segredo do Lula. Melhorar para todo mundo porque cuidou do pobre, porque cuidou do trabalhador. E não agora, esse tipo de coisa, porque a economia não reage, porque as pessoas estão sem dinheiro. Não tem jeito. Eles ficavam dizendo que os empresários estavam sem confiança. Não é, o empresário investe quando tem gente para comprar. E hoje as pessoas estão desempregadas e estão tendo redução de salário e de renda. Os 5% mais pobres do país, houve uma queda da renda de 38%. É um massacre social que está acontecendo. Um massacre social, volto a dizer, que penaliza os trabalhadores. Quando ando na Baixada Fluminense, as pessoas sempre me dizem que quando o Lula era presidente, eles tinham dinheiro para fazer um churrasquinho, para tomar uma cerveja, para juntar os familiares. E agora não. Não tem dinheiro para nada. O que eu quero aqui dizer, senhor presidente, e encerro, que nós reafirmar a candidatura do Lula.
nós vamos registrar o Lula, nosso candidato, no dia 15 de agosto. E eles vão começar uma batalha para impedir. Agora eu digo, senhores e senhoras, nenhum brasileiro, na situação do Lula, foi impedido de disputar a eleição. Porque tem um artigo na lei da ficha limpa, artigo 26C, que diz o seguinte, que enquanto houver recurso em instâncias superiores, os direitos políticos estão preservados. Só que eles estão tratando o Lula de forma diferente. É um direito, é uma justiça para o Lula completamente diferente. Por quê? Por causa desses interesses econômicos que eles estão querendo sustentar nesse país. E porque eles têm essa certeza que o Lula, se conseguir ser candidato, a gente vai lutar até o fim, ele vai ser eleito presidente da República. Vai ser eleito. Porque esse pessoal que está aí, essa turma do Temer, esses candidatos que estão aí, não tem um projeto para apresentar ao país que faça essa economia crescer, melhorando a vida do povo mais pobre. Não tem. Não tem. Quem tem é Lula. E é por isso, senhor presidente, que eu agradeço o tempo que Vossa Excelência me concedeu. Mas dizer aqui que nós vamos resistir. Eu chamo a atenção dos senadores que essa proposta de lei de diretrizes orçamentárias que zera aumento de funcionalismo não pode ser aceita. Eu lembro que Fernando Henrique Cardoso ficou 8 anos, 0 de aumento. E eu achei engraçado, né, que tinha muito funcionário público que criticava o Lula. Estão vendo agora o que é. 0 de aumento. Estão dizendo que nem repõe inflação. Nem auxílio alimentação, vale alimentação do trabalhador. Auxílio moradia, não, esse devia acabar. Né? Tem juiz casado com juíza que recebem 2 auxílio moradia, tem casa própria. Mas é o vale alimentação do trabalhador, do servidor público. Eu, quando estou falando de servidor público, estou falando principalmente do professor, dos profissionais de saúde, desse pessoal que trabalha no dia a dia e que eles querem dar aumento zero. Então, eu espero que esse Senado Federal aqui se levante dessa vez. Esse Senado ficou acovardado há muito tempo, votando tudo com Temer, votando tudo contra funcionário público, votando tudo contra o trabalhador. É hora de levantar a cabeça para impedir que esse absurdo contra o funcionalismo público do país passe. Eu espero, sinceramente, que a gente mude essa LDO. Muito obrigado, senhor presidente.